Tempos difíceis nós estamos passando aqui no nosso Brasil, principalmente nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro agora próximo de ser decretado o lockdown. É uma pena que a gente chegue nesse ponto, né? Eu acredito que tudo veio pela incompetência dos nossos dirigentes ou pela competência extrema em chegar a esse ponto realmente de caos social, né? Porque, como às vezes eu comento com vocês, para construir precisa ser competente, mas para destruir, muitas das vezes tem que ser mais competente ainda, né? Até faço uma analogia, não uma analogia depreciativa, em hipótese nenhuma, mas uma analogia importante para que vocês vejam que também você desconstruir o status de coisa, às vezes é mais difícil que você construir uma coisa nova. Por exemplo, quando você pega um engenheiro que constrói um prédio, ele pega um terreno muitas das vezes vazio, e aquele terreno vazio ele vai lá e constrói o prédio do zero, né? E às vezes é mais fácil você fazer aquilo do que você implodir um prédio. Você tem um engenheiro que constrói o prédio, você tem um engenheiro que implode o prédio. Você tem os engenheiros, por exemplo, no Instituto Militar de Engenharia do IME, são engenheiros maravilhosos, gente da melhor qualidade, melhor capacidade técnica, só que eles são muito treinados para destruição, destruir pontes, destruir lugares que armazenam armas e coisa e tal. Mas para que você faça isso, ou seja, a arte da destruição também é muito difícil, né? Então eu acredito que não há incompetência dos nossos representantes, não. O que existe é uma competência muito grande, uma competência realmente de nos levar ao caos e, consequentemente, pelo caos, trazer a ordem, né? Ordem no caos. A verdade é essa, tá? Então, eu me nego a entender que aquela turma que está lá em cima, que usaram de muita competência estratégica, de muita competência de marketing e tudo mais, para alcançar os mais altos postos do nosso executivo e também de outros poderes, legislativo e judiciário, eles, de certa forma, sejam incompetentes. Não são, eles sabem exatamente o que estão fazendo, eles sabem exatamente onde eles querem chegar. Eles querem chegar nesse status, que é o status quo nosso aqui, de quase chegando a um caos, e depois do caos vem a ordem, né? A ordem de coisas da forma como eles querem. E que muitas das vezes não é a forma como nós queremos, né? Como a população quer, como o cidadão quer. Mas, infelizmente, estamos aí chegando nesse lockdown, chegando nessa questão toda, né? A população também não ajudou, mas isso também já foi arquitetado há muito tempo, em algumas lives eu já venho falando sobre isso, ou seja, foram mais de 40 anos de destruição das bases nossas da educação, né? Aquela escola antiga de Anísio Teixeira, que foi um grande educador, um dos maiores educadores que a América Latina e o mundo conheceram, Anísio Teixeira, que fez os institutos de educação, formador da Escola Nova, onde as pessoas entravam na escola e aprendiam realmente para a vida. Essa escola foi completamente destruída e substituída por um troço, que eu não sei que troço é esse, que chegou ao ponto de nós termos os piores resultados do PISA e 50% dos nossos universitários hoje serem analfabetos funcionais, ou seja, eles leem, mas eles não conseguem entender o que estão lendo. Então isso é muito triste, é muito complicado, e a gente chega justamente nesse ponto da população não entender o que é utilizar uma máscara, não entender que a máscara tem que cobrir o corpo, a face inteira, não pode deixar porções da face descobertas, não entender o que é uma higienização, não entender nada disso, e ainda mais de tudo, além disso tudo, além de não entender nada disso, ainda ser submetida a aglomerações de forma compulsória, né? Por que mantiveram esses transportes de massa durante esse período? Por que não substituíram esses transportes de massa pelos transportes orgânicos, da forma como é feito, né? Através dos aplicativos, através do Uber, através de outras empresas de aplicativo e até dos próprios taxistas? Por que não fizeram isso? Por que não fizeram uma programação de estratificação dessa atividade, né? Ou seja, cada grupo saindo tal hora para não comprometer muito o trânsito, retirando os ônibus, retirando metrô, esses transportes de massa. Por que não fizeram isso, né? É uma forma de você trazer empregos, porque ia dar muito emprego para autônomos,
a economia ia continuar girando e as pessoas iam ser transportadas com muito mais eficácia, que um carro daquele pelo menos comportaria 5 pessoas, e 5 pessoas com as janelas abertas certamente não causaria um risco tão grande como milhares de pessoas acumuladas, agrupadas no metrô, nos trens e nos ônibus, né? Então é complicado, a solução existe, mas como eu havia falado para vocês, né? Precisa ser muito competente para destruir. Mas deixa para lá, cala-te boca, não vamos falar mais sobre isso não, vamos pensar que o mundo é todo feito de rosas e flores e que está todo mundo trabalhando ao nosso favor, ao nosso benefício. Todos querem o nosso bem, né? Quando a gente vê o nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente da República, os ministros, todos querem o nosso bem, todos querem realmente que nós estejamos bem, né? É uma pena. Quando eu falo não são os atores de hoje, não, atuais, todos eles, né? Há muitos anos atrás isso já acontece na história do nosso país e é muito triste a gente ver e chegamos onde eles queriam, ou seja, estamos aí com as nossas liberdades individuais todas cerceadas, né? Sem poder ir e vir, sem poder fazer absolutamente nada, a custas de uma pandemia que existe, é um vírus que está matando, é um vírus realmente extremamente agressivo, que está sofrendo mutações, apesar de mutações serem muito frequentes sem vírus, mas essas mutações novas estão sendo mais agressivas, estão pegando várias faixas etárias. Eu não sou negacionista em relação ao vírus. A gente tem que acreditar realmente que o vírus existe, que medidas têm que ser tomadas. Agora, o que eu acredito é que até você tomar essas medidas, né, muita coisa rolou, muita água rolou, muitos interesses escusos rolaram, muitos interesses realmente de transformação da nossa sociedade de forma econômica, social, reengenharias sociais estão sendo feitas no mundo inteiro. E eu não vou calar minha boca para isso não. Muito bem, Daniel, vamos lá, temos aí algumas perguntinhas para serem respondidas. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de fazer um comunicado muito importante, que o Daniel inclusive me chamou a atenção, de uma paciente aqui que disse que casos de saúde não esperam lives, até de uma forma assim muito agressiva, muito grosseira. E, bem, na verdade, a gente sempre orienta os pacientes a se inscreverem, se inscrevam-se, porque dessa forma vocês vão conseguir receber a notificação da sua resposta. Ou seja, a resposta dela foi respondida na live do dia seguinte e ela simplesmente disse que nós não tínhamos respondido a pergunta dela. Tá bom? Então é importante que vocês se inscrevam, façam a pergunta e o mínimo que vocês devem fazer é se inscrever. Não é questão de deixar o site mais encorpado, não é isso mais importante, não é isso, é para que vocês recebam a notificação da resposta da pergunta que vocês próprios fizeram, entende? É o mínimo que a pessoa deve fazer, até para se auto-beneficiar. Vou fazer a pergunta, estou nem aí para me inscrever, entendeu? Tudo bem, não precisa se inscrever, mas também não reclame depois quando vocês não receberem a notificação da sua resposta, tá bom? Não reclame, porque a inscrição garante a notificação da sua resposta.